Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica o que há de real nas especulações envolvendo Rony no Corinthians e Gustavo Scarpa no São Paulo. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te explicar todo o caos da terça-feira com a entrada dele na justiça contra o Atlético Mineiro e a possibilidade, será que existiu, de ele se tornar reforço do Corinthians. Vamos começar seguindo a ordem cronológica das coisas. Rony andava muito incomodado com a inadimplência do Atlético Mineiro e consultou seu advogado, e ao constatarem que havia 3 meses de inadimplência em relação ao fundo de garantia, o Rony notificou o Atlético com uma ação na justiça pedindo a quebra do contrato. Um oficial de justiça levou a situação para o Atlético e foi a partir daí que o Galo começou a correr atrás do prejuízo. Até porque se o Rony vencesse essa disputa, o Atlético seria condenado ao pagamento de 55 milhões de reais, equivalentes ao que deve e a tudo que o Rony receberia até dezembro de 2027, quando se encerra o contrato. Houve uma ligação do Cuca, depois Paulo Brax e Vitor entraram em contato e, por último, Rubens Meninho, principal acionista do Galo, conversou com Hércules, que é pai e também um representante do Rony. Todos prometendo que nessa quarta-feira todas as pendências entre Atlético, Rony e seu representante serão quitadas. Rony reclama dos 3 meses de fundo de garantia, de prêmios de conquistados dentro de campo, da luva, o prêmio pela assinatura do contrato, de direitos de imagem e também salários. Essas questões serão resolvidas além da comissão para o pai e empresário dele. O Atlético também prometeu quitar todas as pendências com outros atletas. 3 jogadores haviam entrado com notificações extrajudiciais contra o Atlético. Não é um processo na justiça, mas você avisa ao clube e dá um prazo para que ele pague em 48 horas, sob o risco de esses jogadores seguirem o mesmo caminho do Rony. Os 3 atletas que fizeram essas notificações extrajudiciais: Gustavo Scarpa, de quem vou falar daqui a pouquinho, Igor Gomes e Guilherme Arana. Pois bem, sobre Rony no Corinthians, Samir Carvalho, meu amigo e dono de um canal aqui no YouTube que cobre o Timão, chegou a afirmar na tarde de terça-feira, em meio ao caos por conta da notícia do processo aberto do Rony contra o Atlético, o Samir afirmou que o Corinthians era um dos interessados na contratação do atleta. Foi conversar com uma pessoa próxima ao Rony e posso assegurar que o Timão não fez contato, embora outros 10 clubes do Brasil e do exterior tiveram conversas com o pai representante do Rony na tentativa de entender as condições do negócio. O que eu ouvi é que não faria sentido o Rony deixar o Atlético alegando salários atrasados para se mudar para o Corinthians, que tem tantos problemas quanto o Galo no que diz respeito a pagamentos. Rony decidiu retirar a ação, não está mais cobrando esses 55 milhões de reais do Galo e vai continuar no clube. Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, que foi aquele que mais queimou o seu filme com toda a confusão vivida no Atlético nas últimas horas. Quero acrescentar também que o Scarpa foi acompanhado bem de perto pelo São Paulo. Posso assegurar que no tricolor o Scarpa seria visto como uma grande contratação. Pois bem, primeiro quero falar sobre a situação do Scarpa no Galo. Ele é apontado por dirigentes e também por homens do departamento do futebol como o grande articulador de toda essa rebelião, que quase culminou numa debandada de jogadores do Atlético. Desde a semana passada, quando eu informei sobre 2 reuniões entre jogadores e dirigentes, era o Scarpa o mais revoltado com a falta de pagamento e de cumprimento das promessas que haviam sido feitas pelo Atlético. O Scarpa levou o caso para uma notificação extrajudicial, embora não tenha tido a mesma coragem do Rony de procurar a justiça. Diante desse cenário, tenho certeza que ninguém no Galo vai admitir, mas o Scarpa perdeu, queimou o filme com dirigentes. Ouvi até que um dos acionistas cogitou a possibilidade de pedir a negociação do Scarpa para que ele saísse do grupo e não fizesse mais parte do elenco. A tendência é que exista uma composição, especialmente a partir da quitação de todas as dívidas que estão pendentes. O pagamento deve começar a ser feito a partir dessa quarta-feira. Onde é que o São Paulo entra nessa história? Em meio a todo um noticiário de ações e notificações, São Paulo foi avisado de que o Scarpa estava cogitando deixar o Atlético. E o Scarpa é muito bem avaliado pelo pessoal da comissão técnica e também pela diretoria. A única chance de o São Paulo levar essa história adiante é se o Scarpa conseguisse a rescisão do contrato via justiça, até porque ele já fez 14 partidas no atual Campeonato Brasileiro e somente via justiça que ele poderia estar autorizado para jogar em outro clube nacional, mesmo tendo ultrapassado o limite de 7 jogos no campeonato. No fim das contas, com a promessa do pagamento das dívidas, a tendência é que o Scarpa continue por lá e abra mão dessa ação na justiça, o que inviabiliza
qualquer possibilidade de transferência pro tricolor. Ah, só mais uma. Gustavo Scarpa e Lianco, ao que parece, andaram se desentendendo nas redes sociais. O Lianco chegou a fazer uma postagem falando o seguinte: família? Interrogação, jamais. Uma vez galo, 3 pontinhos. O Scarpa, a partir dessa postagem, escreveu o seguinte: incrível como tem os aparecidos nesse meio. Aqui a gente é de verdade, ídolo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia. O Scarpa deixou essa postagem por 2 minutos e depois a retirou, já sabendo que ela seria alvo de muitos prints e ficaria eternizada. O Atlético agiu rápido, apesar de todos os problemas, já tinha que ter resolvido essa questão dos salários antes, para não deixar estourar e tudo, mas, dadas as circunstâncias de ontem, o Atlético de fato agiu rápido, resolveu o problema do Rony muito rápido. O gerenciamento de crise muito foi bem muito feito. bem feito. Isso é importante que Agora, que se se diga. resolveu tudo ou não resolveu tudo, saberemos nos próximos dias, né? Não, exatamente. Quais serão os desdobramentos? A gente falou aqui no início do programa, a gente vai precisar de tempo para ver quais serão de fato os desdobramentos, internos e externos. Mas, de fato, é preciso parabenizar o departamento de futebol do Atlético ontem, porque agiu de forma rápida e resolveu um grande problema de uma maneira, a princípio, ao que tudo indica, bastante eficiente. Agora, ô Miranda, quinta-feira tem jogo e tem jogo importante, decisivo. Como que você acha que isso pode impactar de alguma maneira pro jogo de quinta? Você acha que aumenta, de certa forma, a responsabilidade dos jogadores? Porque, na teoria, o que a gente imagina é que tudo vai ser acertado hoje, então para quinta-feira vai estar tudo em dia. Isso aumenta, de certa forma, a responsabilidade dos jogadores? Ou isso pode atrapalhar um pouco a concentração, a preparação para o jogo, porque está todo mundo pensando em outras coisas além do jogo também? Como é que você enxerga essa situação? E pode falar um pouco também da situação do Scarpa, né? O Nicola trazendo aí que o clima no Scarpa talvez não seja, nesse momento, dos melhores dentro do Atlético. Se confirmando, né, a quitação desses débitos, você tira um pouquinho o foco da diretoria e volta completamente para a parte técnica, para os jogadores. Existe uma cobrança maior entre eles. De tudo isso que aconteceu, essas mensagens, porque o Rony pedir para sair e depois acabar voltando, dentro do grupo isso não interfere praticamente em nada. Olhando com a cabeça aqui de ex-atleta, não muda nada a imagem do Rony, o Rony tomou uma atitude, um concordando ou não interfere em nada dentro do ambiente. Mas as possíveis mensagens, ou melhor, as mensagens que aconteceram que são enigmáticas, isso pode ser um problema. Essa questão do Scarpa que o Nicola trouxe, isso demonstra algumas diferenças dentro do elenco, também deixando claro que todos os elencos têm diferenças. Tem jogadores que não se falam. Na maioria dos elencos, você tinha jogadores que não se falavam, mas dentro de campo resolviam. Ninguém é amigo de todo mundo em trabalho nenhum, né, em Miranda? lugar não é nenhum. Só no futebol. A gente não é amigo da Exatamente. gente aqui. Mas isso acontece, mas é ruim. O ideal é que as pessoas, quanto melhor o relacionamento entre as pessoas, a chance O microfone do Miranda caiu. Mas o ideal é que as pessoas tenham bons relacionamentos, que isso ajuda no desempenho. E aí existe uma coisa dentro do futebol, que os jogadores internamente, historicamente, eles não gostam de jogadores que em muitos momentos jogam para a torcida. Aqueles jogadores que dão declarações que agradam ao torcedor, que se mostram mais profissionais do que o outro, que em algum momento expõem outros atletas. Isso internamente, aqui eu não estou entrando nem no mérito se é certo ou errado, mas é fato que dentro do vestiário incomoda muitas vezes o atleta. O jogador que às vezes dá um carrinho e fica vibrando, e que beija o escudo a todo momento, e que fala que é apaixonado pelo clube, e muitas vezes e muitas vezes não é apaixonado pelo clube, dentro do vestiário, esse cara é como ele é visto como o fazedor de média. E isso muitas vezes incomoda o grupo. Então isso tem que ser gerido de uma forma com muito cuidado. As mensagens parece que um falou que gosta demais do clube, o outro falou que é puxa-saco, ao mesmo tempo o que falou que é puxa-saco
não faz o seu e não parece muito preocupado com o geral, ele faz o trabalho dele, tá ali, profissional, mas não tá muito preocupado com o que os outros pensam, o que a torcida pensa, o que os companheiros pensam. Então, isso cabe ao Cuca a fazer uma boa gestão desse vestiário. E dito tudo isso, se as coisas estivessem bem dentro de campo, se o Atlético tivesse vencido os 2 jogos pelo Brasileiro e o do Bucaramanga, que também venceu, mesmo com toda essa crise fora de campo, a conversa teria um outro ritmo. Então, o que define o futebol são os resultados. E se o Galo ganhar quinta-feira e tiver uma boa apresentação, e se o Rony fizer um gol, eu acho que a Tudo maioria muda, dos né? É a torcedores grande vantagem do irão futebol, né, aplaudir. Miranda? É. As coisas mudam muito em 24 horas. Ontem mudou em 6 horas ou menos até a situação do Atlético, tanto pro mal quanto pro bem. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o like, assine o sininho de notificação, verifique se está inscrito. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Forte abraço. Valeu.